Boa tarde, queridos amigos do Grupo Espírita Fé e Esperança, ou todos os nossos ouvintes que participam conosco do Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar os nossos amigos para que a gente dê início a mais um Evangelho. Graça já entrou, tá a postos em graça. Oi, Josimere, tudo bem? Hoje é a Graça. Joana, tudo bem? Boa noite. Macimar, tudo bem, Macimar? Joinha. E a Valéria, tá bem também? A Catarina. Boa tarde, Josimere. Tudo bem? Com certeza, Joana, que Jesus sempre esteja conosco. Ele está, né? É a gente que muitas vezes se afasta dele, ele está sempre pertinho de nós. Vamos pegar o nosso evangelho. Você aceitou? Eu aceitei. Oi, aceitei. Aceitou? Oi, Angelina. Deu um branco aqui. Oi, Bebel, boa noite. Eu aceitei a Graça, mas parece que ela não está conseguindo se conectar. Ah, mas estamos sim, todos juntos. Deu algum problema aí, Deu... Graça. Chama de novo. Chama de novo, Graça, você não está conseguindo entrar, eu te aceito. Oi, Galeno, tudo bem? Pede de novo, Graça. Tá aqui a Michelle de testemunha, que eu aceitei. Estamos aguardando aqui a Graça a entrar. Ela está tendo algum problema ali na internet, alguma coisa, não está conseguindo. Então, como eu estava falando, vamos pegar o nosso evangelho para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje é o capítulo 5 ainda. E vamos iniciar o item 28. Oi, Josias, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não, não bloqueei a Não bloqueei, não, Macimar. Tá aqui a Michelle de prova. Eu aceitei ela. Não. Não brinca assim. Não. Não bloqueamos. Foi a gente, não. Ai. Oi, Tati, tudo bem? Seja bem-vindo no nosso Evangelho. Graça, você está nos ouvindo? Por favor, pede de novo. Aqui, estão achando que a gente se bloqueou. Ai. Deixa eu pegar meu celular para ver se ela falou alguma coisa. Ela deve estar doidinha lá. Doidinha. Deve ter clicado em algum botão, alguma coisa deve ter acontecido. Tadinha. Ela fica preocupada. Ah, ela pediu de novo. Foi sim, Graça. Isso, sai e torna a entrar. Olá, Vini, tudo bem? Eu aceitei 2 vezes você, Graça. A Graça escreveu. Ah, tá. Fecha a porta. Estamos tendo assim um probleminha técnico com a Graça. Não, não estou bloqueando-a. Ela vai sair e vai entrar de novo para tentar a conexão. A gente consegue chamar ela? Eu não lembro se dá para chamar. Acho que dá para chamar também. Como é que a gente faz aqui? Sei. Ah, graças a Deus.
Ah, aí ó, o Maximar falou que eu te bloqueei. Alguém me bloqueou aí. Boa noite. Não, tem a Olha, Michelle que tudo isso. eu acho que isso aí é porque mexeram no meu celular. Você lembra que semana passada eu falei que eu mexer para me ver quem está ao vivo e a cores aí? Sempre é uma novidade. Foi isso, gente. Boa noite. Eu estou vendo aqui Érica, jardineiro feliz. Olha que bonita. Agora ela está vendo a galera. Agora eu estou demais da conta, hein? Não vi antes. Não vi antes. Provavelmente mexeram aqui em alguma coisa que eu não conseguia resolver. Mas tudo bem, eu fui lá, desliguei, tornei a ligar, fui na câmera, virei, tornei a desvirar. Eu sei que eu entrei. Então, tá. Tem muita gente aí. Não dá para. Já entrou muita gente? Tem 10 pessoas aqui. Olha lá, vamos lá. Desde o início. José Mary, Joana, Maximar, Estevão, Angelina, Bebel, Galeno, Josias, Tati, Vini, Érica, Jardineiro Feliz. Que bom, boa noite para todos, que Jesus abençoe o nosso trabalho dessa noite. Me desculpem estar entrando aí com 1 minuto de atraso, são 18 horas e 1 minuto. Mas a Valéria também está, viu, Maximar? Já estou vendo, eu e a Valéria. Bem-vindos! E a todos que chegarem também, que irão chegando mais tarde, uma boa noite a todos. Muita paz. Vamos lá? Vamos. Qual é o livro? Com 1 minuto com Jesus. Oi? 1 minuto com Jesus, do Pastorino. Vamos lá. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Nesta oração, Jesus nos diz como se deve conversar com Deus. Ele se faz porta-voz da humanidade indecisa e sofrida. Você deve orar sem a intenção de violar os desígnios da grande lei. A vontade humana quase sempre é egoísta e vaidosa. A vontade divina é imparcial, altruísta e sábia. Falta ao mundo esta compreensão, por isso há tanto conflito. Deus quer somente o bem de seus filhos, o bem que nasce da justiça e da verdade. Felizes aqueles cuja vontade está em sintonia com a vontade soberana do Pai Celestial. Ele fala dessa parte aqui, quando a gente está orando o Pai Nosso, que ele colocou que seja feita a vontade do Pai. Porque a gente não tem muito ciência do que a gente pede. Então, que a gente deixe que Deus faça a escolha por nós, né? Que a gente possa seguir os desígnios que foram traçados por Ele para a nossa vida, porque Ele tem a ciência total, Ele vê além da gente, né? Geralmente nós somos egoístas e não vemos com os mesmos olhos, não temos o mesmo acesso. Então, que a gente confie, quando a gente fizer a nossa prece, confiar acima de tudo nos desígnios de Deus. Tá? Fazer a nossa prece. Bons amigos espirituais, mais um Evangelho no Lar, em que nos encontramos para falar em seu nome, que a semana que se aproxima, assim como nos foi exortado na página, que seja feita a tua vontade, que nós possamos aceitar com resiliência e com fé os desígnios divinos, sabendo que a espiritualidade é aquela que sabe o que é melhor para cada um de nós. Que os bons amigos possam visitar cada lar aqui representado e que o nosso Evangelho possa espargir luz para as localidades em volta, para a nossa humanidade, para os nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, então, vamos pegar o nosso Evangelho. Estamos no capítulo... a Sandra, a Bela Paiva, Bolinha, Salvador. Viu como é que eu estou vendo agora?
Agora tá bom. Uma boa noite a todos aí, tá? Eu não vi antes, agora estou vendo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos na nossa sala. E vamos lá, pega o Evangelho, a nossa água, quem necessitar, né, de bênçãos da água, deixar no cantinho, que a espiritualidade no final, através das orações, vem fluidificar a nossa água e nos aplicar um passe para a terra, né? Bom, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Creio que a semana que vem a gente vai já terminar, semana que vem a gente termina esse capítulo. E a semana passada a gente, né, a Graça nos esclareceu aqui a respeito do item 27, onde falava, dever-se-á por termo as provas do próximo. Sabemos que, resumindo, não, né, nós temos que ajudá-lo até onde, né, temos condições de ajudá-lo. Mas quem quiser saber mais profundamente, a Graça explicou, é só ir lá no nosso Evangelho, lá na nossa página do Instagram, clicar da semana passada, vocês vão ouvir tudinho que ela explicou. Mas, com certeza, nós temos que ajudar a todos que estão na nossa caminhada, né? Esse é o nosso papel aqui na Terra. E hoje, nós vamos falar do item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Nós vamos ver aqui o que São Luís vem dizer para nós. E é engraçado, me perguntaram isso essa semana. Que é uma senhorinha, está muito doente, ela foi, não tem mais o que fazer por ela, mandada para casa. E aí a pessoa que estava comigo, ela fez essa pergunta, não era melhor fazer alguma coisa para ela desencarnar, já que não tem nada que possa ser feito? Agora vem o Evangelho que vai nos esclarecer, né, Yaya? A Graça também vai nos dizer. Será lícito, então, né, abreviar a vida de uma pessoa? Vamos ver. Complexo, gente. Um homem está agonizante, presa de cruéis dores, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? Respondeu. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, reconhece o valor de um último pensamento. Minorai os verdadeiros sofrimentos, quanto puder, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, que nos diz. Lá em Paris, em 1860. 1860. Então, é importante a gente se lembrar aqui, quando ele coloca, que nós, espíritas, devemos minorar os derradeiros sofrimentos, mas abreviar a vida de alguém não cabe a nós, não é? Semana passada nós falávamos dos transplantes e uma pessoa disse para mim, olha, e no caso, por exemplo, da pessoa estar lá muitos meses em cima de uma cama cheia de escaras e tal, não é melhor a gente mandar tirar já
os órgãos e doar. Eu falei, bem, eu não sou médica para te dar essa resposta. Mas eu tenho certeza absoluta que os médicos, a equipe médica dessa pessoa, ainda não esgotou todas as possibilidades. Certamente, neurologicamente, o cérebro dessa pessoa está em funcionamento. Mesmo que você veja escaras, como ela estava me relatando, a condição física, sim, de machucado na pele, escaras na coluna ali atrás, que a gente sabe que dá, buraco no calcanhar. E eu me lembrei que eu tive uma sobrinha que ela sofreu um acidente de moto no Rio, em Copacabana, e ela realmente ficou, foi uma dificuldade para a gente encontrá-la, ela ficou na UTI do Miguel Couto, e a família custou a encontrar. Ô, Graça, deixa eu só falar o capítulo aqui para a Érica. É o capítulo 5, tá? Item 28. E ainda é das bem-aventuranças, tá? É o capítulo que fala sobre as bem-aventuranças. E o item é o 28, né? 28. Isso. Então, aí nós pensamos o seguinte, eu tive uma sobrinha que ficou num estado, tanto que depois tiveram que fazer vários enxertos nela, mas ela ficou 3 meses na UTI do Miguel Couto, não é? E só que o cérebro dela, apesar dela ter ficado com problema da fala, ter dado um calo nas cordas vocais, porque ela ficou entubada há muito tempo, ela andar com uma certa dificuldade, mas ela reagiu muito bem. Hoje ela conversa com a gente dentro das limitações dela. Isso tem 25 anos. Ela era novinha, né? Hoje é uma senhora, e ela conseguiu sobreviver. Então, se naquela hora nós tivéssemos mandado, a família tivesse reunido, não, tira aí, corta tudo aí. Pelo contrário, os médicos disseram que o melhor seria trazê-la para Três Rios, ela veio numa UTI móvel, para que ela pudesse ouvir a nossa voz, ouvir a família, porque ela não tinha perdido todas a massa encefálica, estava preservada. O problema estava que ela fez uma cirurgia daqui até debaixo do umbigo. Então, ela tinha isso aqui, tudo foi aberto, né? Então, ela conseguiu se recuperar e está conosco até hoje, embora com muitas limitações. Quem seríamos nós se naquela época nós tivéssemos, todos nós, concordado em desligar todos os aparelhos, né? Então, não é uma coisa que nós precisamos delegar a nós essa função. Nós falávamos semana passada do caso do Ademar, né, da casa do fazendeiro, onde a família levou até quando o hospital chegou e disse, olha, ele está só o coração que está batendo porque nós estamos mantendo o coração, né? A parte do coração nós estamos mantendo porque o cérebro já está totalmente apagado. Então, eu estava conversando com um neurologista, ele falou comigo que são vários testes que são feitos até comprovar a morte cerebral. E praticamente quase que, se continuar naquilo, preservando, perde-se mais órgãos ainda. Então, tem uma outra conotação que não nos cabe aí dizer assim, ai, olha, foi errada a família doar, foi errada a família não preservar. Preservar o quê? O comando do nosso corpo é o cérebro. A minha sobrinha fala com muita dificuldade, anda com muita dificuldade, é dependente de todo mundo. Mas o cérebro dela, apesar de todas as limitações, ele funcionava. Então, os médicos não disseram em nenhum momento assim, não, a família pode
os órgãos. Até porque há 25 anos atrás também não era quase que permitido se tocar nesse assunto. Mas ela sobreviveu. Por quê? Porque ela ainda tinha coisas para passar, como passou, está sendo uma vida muito difícil, mas está ótimo porque ela teve ainda tempo de reconsiderar certas decisões que ela tomava na vida dela. Mas falando nesse capítulo aqui... Deixa eu só falar aqui, o jardineiro, ele falou assim, Jesus, quando pediu a Deus que nos perdoasse no instante derradeiro, nos ensinou a importância de se aproveitar a ligação até do espírito ao corpo até o último segundo. Sempre é o momento de aprender. Sim, corretíssimo, sempre. No último segundo é o momento de aprender. Nós podemos ensinar como podemos aprender. Eu já contei aqui a história de um tio que era divorciado e casado com a minha tia. E ele, a primeira mulher dele, tinha sido assim, bem difícil o relacionamento deles. Ela era uma pessoa mais difícil e tal, mas quando ele estava, que o médico já tinha declarado que ele teria no máximo mais umas 24 horas, 2 dias de vida, ele pediu que mandasse chamá-la. E ela veio. A primeira esposa dele veio com os filhos, e ele disse para ela, quer dizer, era uma pessoa que ela chegou a pedir perdão a ele, porque ela traiu ele, foi uma coisa assim, bem chocante para ele, para todos os filhos e para a família. Mas ele disse para ela, na hora que ela estava saindo do quarto do hospital, eu estava com a minha tia, ele disse para ela, fulana, queira-me bem, me perdoe, porque se você fez isso é porque eu falhei com o marido. Então, queira-me bem, me perdoe, porque não vai sair um centavo do seu bolso. E ela aí voltou, pela primeira vez eu a vi, desde a hora que ela chegou, chorar e disse para ele, eu é que te peço perdão. No dia seguinte ele estava morto. Ele morreu naquela noite. Então, olha como aquele minuto, aquele encontro foi sagrado para os dois. Não é? Foi importante para os dois. Mas aí eu fiquei pensando, Catarina, nessas experiências que a gente tem visto, que é a experiência de EQM. É a experiência de quase morte, que está sendo muito estudado por cientistas, não só por pessoas espíritas. A gente tem, por exemplo, aqui o Alexander, menino de 3 dias, que hoje é um neurologista, um neuropsiquiatra famosíssimo e que, desde muitos anos, desde quando ele está como professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele vem desenvolvendo essa pesquisa, né? Da pessoa que está mesmo praticamente desenganado, que entra, que os médicos dizem, olha, não tem como, né? Ou quando a pessoa morre, o cérebro para, o coração para, e aí as pessoas têm que ficar reanimando, e diz, ó, ficou 2 segundos, 3 segundos, 30 segundos, 1 minuto sem vida. Né? O cérebro não respondia e o coração não respondia. E aí, qual a experiência dessa pessoa nesses minutos que a pessoa passa fora do corpo físico? Está morto. Foi decretada a morte da pessoa. Né? Quais experiências que elas relatam? Porque não é uma única pessoa que relata. São muitas pessoas. Eu me lembro do Alexander, quando ele começou nessas experiências, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, eles faziam, vamos supor, um desenho e colocavam sobre as luzes do centro cirúrgico ou da UTI, ou deixavam várias coisas, brinquedo e tal, para que, se acontecesse uma experiência de quase morte, eles pudessem depois conversar com essa pessoa e entender se aquela pessoa tinha realmente visto, o que ela viu,
o que aconteceu. E algumas pessoas reagiram e dizendo, olha, houve isso assim, assim aqui na sala. E estava constatado que a pessoa estava morta e estava sofrendo um processo de reanimação, mas ela já estava considerada morta. Então, o próprio nome indica, né, são experiências por indivíduos, né, que quase estão sem batimentos cardíacos e sinais de atividade cerebral. Eles não têm isso, mas que acabam retornando à vida, geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado, o que viram. Então, algumas pessoas relatam situações interessantíssimas que se passaram enquanto os médicos estavam tentando retorná-lo à vida. E é interessante que eles falam assim, que há uma sensação de paz, que desaparece a dor, né, com alteração de noção de tempo e de espaço. Então, alguns desses nossos irmãos, eles dizem que foi muito rápido. Outros dizem que foi longo, que parece que eles tinham ficado fora do corpo um longo tempo. O desprendimento do corpo físico, a capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente, né? E olhar e ver que o seu corpo se encontra ali, ou viajando a locais diferentes. É muito comum eles relatarem, por exemplo, um túnel onde eles entram, que possui uma luz no final, para a qual eles são atraídos, né? Essa é uma luz muito intensa, muito brilhante, mas não é capaz de ofuscar a visão. E é bastante chamativa, né? Aproximadamente 10% dos casos são narrados como existente esse ambiente, né? Então, gente, alguns dizem que é um ambiente paradisíaco, mas que tem um limite, que não pode ser ultrapassado. Eles precisam retornar, eles retornam como se fossem puxados para o corpo, né? Alguns querem ficar naquele momento de êxtase. Eu ouvi ontem uma palestra do Alberto Almeida, lá em Vitória da Conquista, em que ele falava sobre o bem. Então, ele disse que numa das vezes que ele estava passando uma aflição muito grande, ele orou muito. E ele deitou, dormiu depois da oração, que ele pediu muito. E ele disse que ele não sabe dizer com o que ele sonhou, mas que ele ficou 2 dias em estado de êxtase, de paz, de felicidade. Ele não sabia como explicar. Ele que tinha passado por um momento difícil, e na oração ele pede muito a Deus ajuda para aquele momento difícil, ele levanta como se ele fosse uma outra pessoa, como se ele fosse alguém muito que estivesse flutuando. Ele diz, foram 2 dias para me sair do estado de êxtase. Então, ele teve uma experiência de quase morte? Não, mas ele certamente teve uma ajuda espiritual tão grande, fluidos tão positivos e elevados, que ele sentiu aquilo durante 2 dias. Olha como a prece também é importante nesses momentos. Então, gente, as pessoas que sofrem esse tipo de experiência de quase morte têm histórias muito interessantes. Uma delas, eu vou narrar aqui para vocês, uma dessa história. São 6 relatos impressionantes sobre a experiência de quase morte. Um deles é do Lar Grael. Em 1998, Lar Grael é iatista, é medalhista, né, olímpico, e ele teve um episódio fatídico, em que ele acabou perdendo uma de suas pernas. Vocês lembram que ele teve amputado uma lancha, né? Ocorreu um acidente em Vitória, no Espírito Santo, com ele, quando o seu barco foi atropelado por uma lancha.
ele perdeu a perna, ele realmente ele ficou praticamente, ele perdeu tanto sangue que ele entrou nessa experiência de quase morte. Então, ele foi declarado morto, né? Então, aí na ambulância, né, ele sofreu 2 paradas cardíacas. E aí, ele relata que foi nesse instante que ele sentiu uma... Ele não viu que ele tinha parado o coração. Os médicos que depois disseram para ele, né? Mas ele começou a sentir ainda na ambulância, né, uma paz enorme e que ele levitou sobre o corpo dele. Ainda que a experiência tenha durado apenas alguns segundos, o Lázaro Grael disse em uma entrevista do programa Encontro da TV Globo que teve a sensação de ter parado no tempo. E desde então ele modificou a forma como ele encarava a vida. Então, é interessante a gente ouvir esse relato, são 6 relatos, mas eu escolhi esse, por quê? Porque ele é um iatista, aconteceu no Brasil, ele estava no Brasil, depois ele preparou até a filha para substituí-lo, e ele teve essa experiência, né? Quando o coração parou totalmente, que os médicos, para os médicos, eles tiveram que fazer todo o retorno dele, a consciência, a vida, mas ele naquele instante de 1 minuto, ele ficou desencarnado. Mas ele diz que ele teve essa experiência, que foi uma sensação de paz enorme, o corpo dele levitou, e ele contou isso num programa de televisão. Mas nós temos muitos relatos muito importantes. Tem até na Livraria Espírita o livro do Experiências de Quase Morte, do Alexander. Tem lá na livraria. Se não me engano, ele testou 149 pessoas, com cartas de pessoas que tinham desencarnado e também com experiência de quase morte. Parece-me que está narrado no livro, bem explicadinho. Eu aconselho as pessoas, quem quiser se inteirar melhor do assunto, buscar isso. Mas se você colocar relatos de experiência de quase morte no Google, vocês vão encontrar várias experiências de pessoas assim conhecidas e que relatam muito isso. Porque o desdobramento é uma coisa. As pessoas às vezes confundem, isso aí é um desdobramento. Não, eu tive um desdobramento umas 3 ou 4 vezes na vida, muito interessante, né? Mas eu estava bem de saúde. Então, tem uma grande diferença entre o desdobramento, que é uma faculdade mediúnica, de uma experiência de quase morte. Eu fiquei, por exemplo, em coma 8 dias, quando eu perdi um bebezinho, e eu não me lembro. Eu não tive essa experiência, eu tinha 21 anos. Eu não tive nenhuma lembrança do que se passou à minha volta. Né? O que eu fui acordando foi como um senhor muito amigo da gente, que me viu criança ainda, ele era muito católico, ele rezava o terço. Todos os dias ele ia na maternidade Walter Franco, eu fiquei internada lá, e ele fazia o terço. Todos os dias. E eu me lembro de ir voltando à consciência com ele rezando o terço. Mas eu não tive nenhuma recordação desses 8 dias em que eu fiquei fora do ar. Não tive. Né? Então, experiência de quase morte é diferente de desdobramento. Desdobramento é quando você acha que está cochilando, que está dormindo, e você vai para outros lugares. Não é? Ou você percebe que dentro da sua casa está acontecendo alguma coisa no outro cômodo. Você se desloca de onde você está e simplesmente vai até onde a coisa está acontecendo, a situação está acontecendo. Isso é comum. Agora, experiência de quase morte é estudado por cientista e a medicina já está com esse fenômeno com explicações razoáveis, né? Como, por exemplo, a visão do túnel.
Alguns cientistas acham que pode ser falta de oxigenação adequada do cérebro. E aí há uma ativação anormal das células da visão. Ora, se o cérebro está parado, como que as células da visão podem estar ativas? Mas já foi questionado por cientista. Então, eu acho que o importante é isso, é a ciência ir cada vez mais aprofundando para que ela possa chegar ao real compromisso de que a vida não termina no corpo físico. Ela nem começa no berço e nem termina no túmulo. É um estágio nesse corpo. A vida é única. O pessoal fala, vocês acreditam em muitas vidas. Você tá enganada. A vida do espírito é única. As experiências do espírito são em diversos corpos, em diversas vezes, para que nós possamos adiantarmos a nossa evolução, porque nós viemos aqui para isso. Né? Então, eu já estou ultrapassando o meu horário aí, né, Catarina? Já estou com o meu horário, Catarina daqui a pouco faz assim para mim, mas é muito importante a gente entender isso, né? Que a medicina já reconhece que existe, né? Já tem a narrativa, que após retornar do coma, o paciente se lembrava. Por exemplo, existe um caso de um paciente que é um médico holandês, foi atendido pela equipe do médico holandês Pim van Lommel, que teve a dentadura retirada e guardada por uma das enfermeiras numa gaveta. Quando ele retornou do coma, o paciente se lembrava exatamente de qual a enfermeira tinha removido a dentadura dele, onde a enfermeira tinha guardado, e tinha detalhes do seu atendimento, sendo que não existia atividade cerebral para isso. Então, nós sabemos que você não morre, né? O corpo físico está ali, inativo o cérebro, inativo o coração, começam os órgãos a querer morrer, porque inativo tudo isso, precisa então que os médicos sustentem com drogas aquele aparelho, né? Aquele corpo. Mas a pessoa se lembra, apesar de estar declarado quase morto. Certo? Então é isso, né, meus amigos? Espero que a gente tenha se entendido. Semana que vem a gente está aí quase que terminando esse capítulo, que é muito bonito, né? A gente fala sobre... Ô, Catarina, tem até o 31, tá? 29, 30 e 31. Deixa eu ver. Acho que a gente... 29, 30 e 31. Mas ele é curto. Não é tão comprido, não. Dá para a gente, talvez, acabar. Então, gente, é importante a gente se questionar, a gente estudar. Olha, hoje nós não estamos estudando só o espiritismo, nós estamos falando de espiritismo e de ciência. Nós estamos falando de não deixarmos de ajudar e nunca mandarmos assim, desliga essa aparelhagem aí, porque já tem muito tempo que a pessoa está aí. Não. Isso cabe à ciência. Isso cabe à ciência, não cabe a nós leigos. Nós podemos ouvir e dizer assim, queremos ouvir mais uma equipe médica, queremos junta médica. Isso nós queremos fazer e precisamos fazer. Não decidi na primeira, já está muito tempo, estou indo muitas vezes do CTI visitar essa pessoa não tem, não fala nada, não diz, manda desligar os aparelhos. Não é assim. O seu compromisso é tentar preservar aquela vida o máximo, porque nos segundos que ele tiver ainda de vida, pode acontecer muita coisa, ele pode se arrepender, ele pode fazer as pazes com outra pessoa. Então, há uma série de ações que podem ser feitas nos instantes finais
da nossa vida. Então, nós não estamos aqui para definir vida ou morte de ninguém. Nós estamos aqui para preservar a vida. E hoje, dia 10, é o dia em que nós dedicamos à preservação e à valorização da vida. Não é? Não pense que uma situação difícil pode simplesmente você acabar com a sua vida porque vai desaparecer. Não vai. Você vai continuar vivenciando aquele drama até que você se liberte todos aqueles problemas que você mesmo se causou você mesmo. É importante, viver é bom, cuidar do seu corpo físico, cuidar da sua saúde, fazer alguns exercícios. Não precisa frequentar a academia, mas você pode caminhar, você pode fazer exercício em casa, numa cadeira, para preservar a sua sanidade mental, assistir um filme, assistir boas lives, bons aconselhamentos, bate-papo com os amigos. Que coisa boa a gente tomar aquele cafezinho com um amigo que vai, às vezes, falar das suas dores, das suas mágoas, e você também vai falar. E ao final do dia, ai, graças a Deus, estive lá com a Catarina e a Michele, poxa, elas me acolheram, me ouviram, isso foi tão bom, não é? Então, isso é que nós devemos fazer, preservar a nossa vida. Uma boa noite para vocês e muita paz. Só dizendo aqui que o jardineiro falou assim, constatada a morte cerebral, o importante é doar, pois ali se encerra a ligação com o corpo. O Celso Tinta entrou, aí o jardineiro também continuou. A morte cerebral tem que ser constatada. Emmanuel ensina, todo tempo é tempo de renovar nosso destino. E o jardineiro também escreveu, entre o decretamento de morte e o início dos procedimentos para o transplante, ultrapassam os 10 minutos sem irrigação cerebral, ou seja, não tem risco para ocorrer o EQM após o início dos procedimentos. A doação é ato sublime. A família precisa fazer sua parte, observando os atos médicos do início ao fim. Atestado de junta médica é a segurança para o paciente e para a sua família. Muito obrigada, jardineiro, pela sua participação, né? Estamos muito... Isso mesmo, ele está corretíssimo. Não somos nós, individualmente, que vamos resolver isso, não. Entendeu? Não. É uma coisa... a minha sobrinha participa em São Paulo, né, dessa parte de transplante, participou, ela é médica, cirurgiã, participou, inclusive, do transplante do Faustão, né, do coração. E ela falou que o respeito dentro da sala, a oração que eles fazem juntos, entendeu? Há um momento em que toda a equipe está com um único pensamento, tanto para aquele que doou, de gratidão, quanto para o que está recebendo. Ela diz que eles choram quando, por exemplo, no transplante de coração, quando eles começam a dar aquele choquinho e o coração começa a encher de sangue e começa devagarinho a bater, ela diz que vê médicos chorarem. Isso é muito importante e é muito sério. Devemos levar a vida até o máximo que puder. E realmente não cabe a nós, leigos, decidirmos. Sempre pedirmos que seja feita uma junta médica, que a gente ouça mais, para que a gente possa decidir em paz. Isso aí, então vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece e agradecendo a nossa vida de estarmos aqui reunidos, fazendo esse evangelho que tanto nos auxilia. Obrigada, queridos amigos, por estar conosco, fluidificando as nossas águas que estão em cima da nossa mesa, nos aplicando um passe, assim como aqueles que estão no cômodo ao lado, também aplicando um passe fraternal, para que possamos receber nas águas, no nosso corpo da matéria e do espírito, as vitaminas, os sais minerais, os fluidos regeneradores, para que entremos em equilíbrio com as leis do nosso Pai Maior. Queridos amigos, abençoe a todos que convivem conosco, abençoe a todos os que sofrem, a todos aqueles, Senhor, que se atentam contra a sua vida, que eles possam compreender e que a espiritualidade possa estar com eles nos abençoando.
Fique conosco, Senhor Jesus, e o nosso Pai maior, nos amparando, protegendo, nos dando força e coragem para seguir adiante contigo. Fique conosco, Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Olha, graça, tivemos bastante companheiros. A Leíra entrou. Obrigada, que bom. Ô, Leíra, a Vera Ora, Câmara, né? Que bom. Celso, Rosane Portela, Mário, Cláudio Santos, William, olha, Samir, muito que bom, graças a Deus. Maria Júlia, muito obrigada. A gente fica muito feliz, obrigada, né? A todos que participaram conosco, porque nesse momento a gente se une em pensamento. Aí a gente pensa assim, Maria Santíssima está passando no nosso lar, está passando no Vale dos Suicidas, os servos de Maria estão fazendo todo aquele trabalho, hoje principalmente o dia de valorização da vida, não é, Catarina? Então, um mês, né? A gente só agradece, né? Muita paz, muita luz. Muita paz. Boa semana para todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada por você. Até domingo que vem. Até